Boa tarde. Em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar o painel, felicitar a organização e saudar o público presente, com especial atenção para os alunos e professores do curso de Licenciatura em Mestrado do Politécnico, que em certa medida eu estou aqui a representar. Julgo ser importante sublinhar que, não obstante ser docente do Politécnico, a minha presença neste painel também se pode justificar pelo facto de ser investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, onde, na qualidade de bolseiro da FCT, me encontro a desenvolver um estudo na área da Sociologia da Cultura, intitulado Políticas Culturais, um olhar transversal pela janela ecrã de Serralves. A investigação, que se tudo correr bem estará concluída em setembro de 2013, pretende ser um contributo para a discussão crítica e construtiva em torno das políticas culturais em Portugal, neste início de século XXI, nomeadamente no que concerne ao tipo de articulação e ao trabalho em rede desenvolvido por agentes culturais públicos e privados. Sobre as possíveis orientações e os objetivos estratégicos de uma política cultural em Portugal, relembra-se que a importância de promover uma intervenção cultural institucionalmente integrada e socialmente participada, e que há autores que consideram que a falta de redes que funcionem em produção e em difusão nacional é um dos sintomas que faz com que Portugal seja um país culturalmente desequilibrado. Como o título indica, na investigação que está em curso, optou-se por olhar para as políticas culturais públicas e privadas a partir de análise e estudo da Fundação de Serralves, que é considerada como um exemplo raro de uma ambição prosseguida com determinação, saber, qualidade e corresponsabilização entre o Estado e a sociedade civil. Refira-se ainda, e para terminar o enquadramento da minha abordagem neste painel, que o município de Viana do Castelo foi um dos selecionados para ser objeto do estudo e que redes culturais é, como é evidente, uma das palavras-chave de investigação. Em pleno século XXI, o conceito de rede, tal como o conceito de criatividade, de empreendedorismo, de economia criativa, de indústrias criativas, de cidades criativas, são conceitos amplamente divulgados, podendo mesmo considerar-se que estão na moda. A analogia com a moda na abordagem de questões culturais não é inédita e não deve ser encarada com uma conotação negativa face à sua aparente frivolidade. Mas também convém não esquecer que a hipermodernidade transformou radicalmente o lugar, o peso e o significado da cultura, e que é cada vez mais uma cultura-mundo, e que a moda representa simbolicamente o império do efêmero, com a criação maciça de produtos não duradouros que procuram um sucesso imediato, substituível a cada nova coleção. Ora, numa altura de crise como a que vivemos, que é de valores, mas também é económica e financeira, tudo o que se dispensa é que os recursos aplicados sejam aplicados em projetos inconsequentes pela sua inconsistência conceptual. Tanto mais que a literatura existente permite, sem grande dificuldade, o desenho de um projeto baseado na aplicação de um conjunto de generalidades que estão na moda, sem se ponderar convenientemente o real alcance dos conceitos aplicados e a sua adequação à singularidade dos contextos locais. Lamentavelmente, em Portugal, este tem sido exatamente um dos problemas no desenvolvimento de redes consistentes e consequentes, nomeadamente as que têm sido promovidas no setor cultural. Apesar de poderem ter consequências da maior importância, os estudos do Observatório de Atividades Culturais revelam de forma inequívoca que o termo rede
tem sido usado mais para efeitos de marketing do que por compreensão das reais potencialidades do conceito. O local onde estamos é um exemplo claro do que se acaba de afirmar. Ou melhor, a suposta rede a que o Teatro Municipal Sá de Miranda faz parte é um bom exemplo de uma má prática. Supostamente porque a tutela nunca chegou a produzir legislação ou regulamentação que permitisse o funcionamento da comumente denominada Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, que foi apresentada com toda a pompa e circunstância no Centro Cultural de Belém, em março de 1999, por Manuel Maria Carrilho, e que pretendia dotar os principais núcleos urbanos do país de uma sala de espetáculos que satisfizesse as melhores condições, quer para o público, quer para os artistas. Apesar de ser inegável que esta iniciativa em Portugal dotou o país de um conjunto muito significativo de infraestruturas culturais, também não deixa de ser verdade que o programa não foi pensado como um todo, nem foi integrado consistentemente nas políticas culturais, públicas e privadas de escala local, regional, nacional e internacional. A pouca consistência conceptual do projeto teve consequências que ainda hoje se sentem e permitiu que, na maioria dos casos, não tenham sido realizados estudos prévios para perceber a que necessidades é que a sala de espetáculos poderia ou deveria responder. Não tenham sido estabelecidas estratégias para o funcionamento do equipamento a curto ou médio prazo, nem adstritas equipas técnicas qualificadas para a sua programação e gestão. Não tenha sido definido um plano de integração da infraestrutura cultural na cidade e na rede de atores sociais que a integram. E, pasme-se, não tenham sido definidas estratégias para o estabelecimento de ligações formais ou informais entre as outras infraestruturas que foram sendo recuperadas ou construídas de raiz ao abrigo do mesmo projeto político de iniciativa da Administração Central. A sala de espetáculos onde nos encontramos, que foi o primeiro equipamento nacional a reabrir portas no ano de 2012, depois da intervenção a que foi ao abrigo deste programa, não conseguimos ao longo de 12 anos detectar na sua programação ou na sua atividade o real trabalho em rede com os outros equipamentos culturais desta suposta rede. A verdade é que não faltam exemplos em Portugal de iniciativas públicas e privadas que se denominam de redes e que, na realidade, não cumprem os requisitos mínimos para o funcionamento em rede e, consequentemente, não usufruem plenamente desta forma de organização. Mas então de que se fala quando se fala de redes? De forma muito genérica, pode afirmar-se que uma rede é uma espécie de malha formada por um entrelaçado de atores sociais que, num determinado contexto e em função de pelo menos um objetivo comum, conseguem comunicar eficazmente entre si e decidem aplicar parte dos seus recursos próprios de forma a interagirem concertada e estruturadamente em prol do desenvolvimento de um plano de atividades comum. Uma rede torna-se real se é definida por uma infraestrutura, as conexões técnicas, e uma infoestrutura, as regras e normas que favorecem as iniciativas dos atores para estabelecerem relações específicas que podem mudar ao longo do tempo. E se é entendida como uma forma de organização horizontal de sistemas, que se caracteriza pela abertura e disponibilidade para integrar novos membros, pelo policentrismo, em que os elos mais fortes, espalhados na rede, permitem dar sustentabilidade à rede como um todo, e pela reciprocidade, que se baseia na partilha e troca constantes de informação entre os diferentes elementos da rede. Para a constituição de uma rede, parte-se
como é evidente, e nomeadamente, dos pressupostos de que as relações mais ou menos formalizadas, mais ou menos intensas e de tipologia variada existente entre os diferentes integrantes são mais duradouros que meros episódios de interação entre os mesmos e que, pelo menos teoricamente, dentro de determinada rede, os fluxos não têm distância ou têm a mesma distância entre os diferentes nós da rede. Não obstante este último pressuposto, a realidade é que a morfologia da rede é também uma fonte extraordinária de reorganização das relações de poder. Alguns dos nós assumem papéis privilegiados, enquanto outros assumem posições secundárias. Assim sendo, a integração numa determinada rede pode provocar, segundo Castells, uma tentativa de 3 tipos de identidade. Uma identidade legitimadora, quando os atores dominantes ou os elos mais fortes têm o intuito de expandir e racionalizar a sua dominação sobre os atores sociais mais fracos ou estes, por seu turno, pretendem, pelo menos teoricamente, reduzir a distância que os separa dos representantes do nível de desenvolvimento cultural, económico, tecnológico ou outro que desejam alcançar. Ou a construção de uma identidade de resistência, quando os atores que se encontram em posições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica da dominação, decidem formar uma comunidade de interesses e dão origem a formas de resistência coletiva face a uma opressão que, de outra forma, não seria suportável. Ou ainda uma identidade de projeto, que servindo-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, pode ter a capacidade de reconstruir uma nova sociedade civil e, enfim, um novo Estado. Um estudo realizado no ano de 2007 pelo INESC revela ainda que o desenvolvimento de redes colaborativas de elevado desempenho seja bem-sucedido é fundamental um conjunto de fatores. Primeiro, a promoção de contextos criativos de colaboração que fomentem, nomeadamente, a formação em colaboração e a avaliação de desempenho. Segundo, a motivação de organizações âncora para integrarem este tipo de redes, de forma a potenciarem o desenvolvimento de projetos de sucesso que se tornem exemplos de boas práticas a seguir através de uma ampla divulgação dos resultados obtidos. Terceiro, a alocação de recursos financeiros para a criação de redes assentes em plataformas tecnológicas compatíveis para facilitar a comunicação intra-rede e inter-redes. E quarto, o levantamento exaustivo das redes a nível local, regional, nacional e internacional que estão implementadas no sentido de promover cada vez mais a integração da rede numa rede de redes. Sobre a promoção de uma rede de redes, sublinha-se que esta também deve passar, efetivamente, pela aplicação do conceito de rede às cidades e por colocar as cidades em redes de cidades. Este aspecto é particularmente importante no momento em que é preciso fazer das nossas cidades algo politicamente criativo e cultural e socialmente sustentável, tornando-se absolutamente inevitável construir não apenas mais cidade, mas também melhor cidade, como diz Carlos Fortuna. Convém ainda não esquecer que a importância de participação nos circuitos e redes internacionais resulta também da progressiva tomada de consciência de que a competitividade não depende apenas dos recursos materiais e imateriais de cada uma das cidades, mas também dos circuitos, redes e figuras de cooperação transnacional em que estão envolvidas. Assim sendo, a cidade deve, cada vez mais, ser vista como um território de um vasto e complexo conjunto de relações entre residentes ou visitantes, entre espaços de habitação, lazer ou de trabalho, entre as diferentes comunidades profissionais, artísticas,
políticas ou outras que constituem entre o espaço da cidade e o espaço envolvente, entre a cidade e as outras cidades. De entre as múltiplas redes de cidades que têm surgido nos últimos anos, convoca-se sinteticamente aqui a Rede de Cidades Educadoras, que foi fundada em Barcelona por altura da preparação dos Jogos Olímpicos, em 1992. Esta é uma rede internacional de cidades apostada em pôr em prática e monitorizar de modo partilhado práticas, planos, projetos e programas de ação em benefício da sustentabilidade sociocultural e da moderna cidadania e que, por isso, se constitui como um projeto de enorme alcance civilizacional, porquanto se projeta não apenas na nossa vida urbana contemporânea, mas igualmente no nosso futuro urbano. Só para terem uma noção, atualmente a rede tem 400 associados em cerca de 35 países. Portugal tem cerca de 40 associados nesta rede e uma análise feita da documentação disponível sobre o ano passado percebe-se que, na realidade, em Portugal, as cidades integrantes da Rede de Cidades Educadoras Portuguesas não trabalham em rede. Assim, a promoção de redes formais ou informais de escala regional, nacional ou internacional, mais que um perigo, deve ser encarado por todos neste início do século XXI como uma oportunidade para ousar arriscar. Tendo tudo isto em consideração, espera-se que a adesão de Viana do Castelo a esta rede, cujo processo resultou com toda a certeza de um estudo profundo e alargado sobre o que havia e o que se pretendia ter, corresponda efetivamente ao desenvolvimento consistente e consequente da região e que seja mais um passo para que se promova uma visão global de uma cidade que é do eixo atlântico, que é saudável, que é do vinho, que pertence às redes de equipamentos culturais da administração central, como a dos teatros, a das bibliotecas, a dos arquivos, a dos museus, e que desde 2011 também é uma das 5 cidades fundadoras da Arte Biblio, rede de bibliotecas. A terminar, espera-se também que esta apresentação tenha servido de alerta para todos aqueles que venham a estar envolvidos em projetos de constituição ou adesão a redes, para a necessidade de evitar a repetição de erros amplamente testados em Portugal desde meados da década de 80 do século XX. E para isso, tal como o conceito Cita-Slow defende, devem ter a capacidade de abrandar o ritmo para ver o que se está a fazer, como se está a fazer, para se fazer melhor. Obrigado.